Talvez não seja uma mensagem muito simpática para hoje que trago, mas é aquilo que Deus tem posto no meu coração, é aquilo que Deus falou comigo, é aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo nestes últimos tempos. E a nossa pastora Maria, ela estava-me no domingo passado a perguntar, então, não te esqueças que vais falar no próximo... Não esqueço. Já sabes o que é que vais dizer? Perguntou-me ela e eu disse, eu já sei, mas ainda tenho uma dúvida, ainda tenho que falar com uma pessoa. E o Espírito Santo pôs mesmo no meu coração compartilhar com os irmãos, convosco, acerca de limpeza. Acerca de limpeza. Acerca de limpeza. Nós cantamos que o sangue de Jesus nos purifica, que o sangue de Jesus limpa, que o sangue de Jesus nos torna mais brancos, mais claros, mais alvos do que a neve. E não é a neve suja, é a neve que está limpinha, aquela neve que acabou de cair. Então nós cantamos acerca de limpeza. E este é o tema que eu queria falar convosco. Querido, muda a casa. Vamos todos dizer, querido, muda a casa. Querido, muda a casa. Havia um programa na televisão, eu não sei se ainda há. Quem gosta muito de ver esse programa lá em casa não sou eu, é a minha mulher, pelos vistos. E porque ela fica sempre com umas ideias. E depois nós temos que fazer alguma coisa para mudar a casa. E mudar a casa, fazer limpeza, implica sacrifício, não é? Implica nós termos que decidir mudar uma coisa, implica nós trabalharmos, implica nós nos esforçarmos, implica um custo também financeiro, não é? A minha querida sogra, aqui há uns anos, cada vez que lá íamos a casa, ela podia não comprar uma coisa nova, mas tinha sempre alguma coisa mudada, não é? Não é, mãe? Ou mudava uma coisa dali para ali, andava sempre a mudar tudo. E isto não estava aqui. Pois não. O Espírito Santo hoje quer mudar alguma coisa na tua vida. O Espírito Santo quer mudar alguma coisa na minha vida. Então a mensagem não é minha, a mensagem é dele. Ele diz, querido, ele está a chamar querido a cada um de vocês. Querido, muda a casa. E hoje é hora de mudança. Não é só quando nós mudamos a hora, não é? A hora de inverno e a hora de verão. Nós precisamos de mudar. E ele espera que nós mudemos. E este é um assunto muito sério, é um assunto muito, muito sério. É mais sério do que aquilo que nós pensamos. Sabe, nós ao longo da vida, nós ao longo da nossa caminhada, nós vamos enchendo a nossa casa de tralha, não é? Eu cada vez que arrumo lá os meus papéis, metade dos papéis vão para o lixo. Eu tinha um diretor que me dizia assim, quando nós não usamos um papel durante mais do que 3 meses, é porque ele não serve para nada. Então é melhor ou o arquivas lá no arquivo morto, ou então aplicas o artigo 6º. O artigo 6º é o 6º dos papéis. Pronto, é o lixo. E nós quando fazemos mudanças e encontramos coisas que já não precisamos delas, coisas que só estão a ocupar espaço e a ganhar pó e a impedir e que estão a estrovar. Então é hora de nós mudarmos a casa. O irmão quer mudar a casa? Tem a certeza? Tem a certeza do que está a dizer? Aleluia. Eu peço a todos para abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Aqui há uns, talvez 2 meses, ali no Lumiar, compartilhei com os irmãos acerca da chamada do profeta Ezequiel. Aqueles que estiveram lá tiveram a oportunidade de ouvir, mas não é sobre isso. Vamos
vamos ler acerca de algo fabuloso, algo fantástico, que Ezequiel, eu disse Daniel, não, é Ezequiel, uma visão que Deus deu a Ezequiel, é uma coisa tremenda. E vamos ler no capítulo 47, não esqueçamos do sítio de partida. Querido, muda a casa. Ezequiel, capítulo 47, no Velho Testamento, a começar no versículo 1 até ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, eu vou pedir a todos, repitam comigo estas duas palavras. Depois disto. Outra vez. Depois disto. Depois disto. Nunca se esqueça deste conjunto destas duas palavras, porque isto é fundamental. Se há o depois disto, também há o antes disto. Já lá vamos. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou uma fita métrica. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Porquê? Porque as suas águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E ele me perguntou, viste, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e da outra banda, ou de um e do outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda a criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Nós temos aqui, Ezequiel teve uma visão tremenda da parte de Deus. Ele diz que viu um ribeiro, e era um ribeiro, parecia um ribeiro pequenino, parecia um ribeiro que era um ribeiro zeco, era qualquer coisa assim insignificante. Mas a pessoa que o levou, ele disse, olha, Ezequiel, vais atravessar este ribeiro. E fê-lo entrar no ribeiro. E diz que primeiro as águas davam-lhe só pelos pés, aqui pelos artelhos. Ele disse, não, continua. E assim que ele começava a caminhar dentro do ribeiro, diz que parece que o ribeiro ia aumentando. E quanto mais ele caminhava, mais o ribeiro aumentava. E entretanto as águas já lhe davam aqui pelos lombos. E ele começa a ficar um bocado assustado. E diz, não, mas espera aí, isto parecia pequeno, mas afinal não é. E o homem lhe disse, não, continua. E ele continuou, só que começou a não ter pé. E teve medo de se afogar no ribeiro. E diz que o ribeiro era tão fundo, que ele não conseguia passar para o outro lado. Então assim, é melhor eu voltar para trás. E diz que o homem o voltou para trás.
E depois começou-lhe a explicar, olha, estas águas são águas, não são águas quaisquer. São umas águas espirituais, são águas que saram, são águas que curam, são águas... Todo aquele que mergulha nestas águas, todo aquele que bebe destas águas, todo aquele que vive destas águas, todo aquele que toma banho nestas águas, fica curado. Estas águas falam do Espírito Santo. Estas águas são o símbolo do Espírito Santo, que muitas vezes... Nós pedimos ao Espírito Santo para entrar na nossa vida, mas é tempo de nós entrarmos no Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer que nós mergulhemos nestas águas. Ele quer que nós nademos nestas águas. Ele quer que nós bebamos desta água. E quanto mais andamos neste ribeiro, quanto mais nós caminhamos neste ribeiro, é uma coisa inacreditável, Maria. Maior este ribeiro se vai tornando. Se tu te contentares só com a margem, o ribeiro vai ser pequeno. O ribeiro é do tamanho do teu caminhar. Se tu caminhares pouco, o ribeiro é pequenino. Se tu caminhares mais, o ribeiro aumenta. Se tu caminhares muito mais, o ribeiro ainda é maior. O meu convite é para que tu entres no ribeiro de Deus. O meu convite é para que tu possas entrar no ribeiro de Deus. Se tu não tens uma experiência com Deus, se tu não vives isso, isto não é religião, isto não é letra. Isto é uma experiência real, diária, pessoal com Deus e com o Espírito Santo. Águas que saram. O apóstolo São Paulo, ele diz, não vamos ler, eu tenho aqui anotado, segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz, a letra mata, mas o Espírito, diz comigo, o Espírito vivifica. Queres vida de Deus na tua vida? Então tem comunhão com o Espírito Santo. Tem comunhão com o Espírito Santo. Não fiques na margem, não fiques à margem. Entra no rio, há água com fartura, água que não acaba. E quanto mais tu caminhares, mais o rio vai ser maior. Quanto mais caminhas, mais o rio vai aumentando. Quanto mais caminhas, mais o rio vai aumentando. Há um pequeno pormenor, um pequeno grande pormenor no meio disto. E agora vamos, isto foi a introdução. De onde é que começa o ribeiro? Onde é que nasce o ribeiro? Uau! Onde é que nasce o ribeiro? Onde é que nasce este ribeiro do Espírito Santo? Onde? Está cá escrito. Vamos ao versículo 1. O final do versículo 1 diz que e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa. O ribeiro vem de uma casa. Ok? E diz que vinha de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo. Desde a banda direita da casa, da banda direita do sul de onde é que vem o ribeiro? Do altar. O ribeiro nasce no altar. O Espírito Santo flui do altar. Irmão, irmã, se tu queres comunhão com Deus a sério, se tu queres comunhão com Deus à séria, como eu costumo dizer, então tens que voltar ao altar. Porque o ribeiro nasce no altar. O ribeiro flui do altar. O ribeiro não vem de uma montanha qualquer. O ribeiro não vem de uma varinha mágica. O ribeiro não nasce num sítio qualquer. O ribeiro nasce sempre e só, única e exclusivamente, no altar. E quando o homem põe o altar de Deus de parte, não tem o ribeiro. Quando o homem põe o altar de Deus de parte, fica sem as águas. E este é um dos problemas da humanidade. A humanidade muito quer tudo e mais alguma coisa, mas não quer o altar de Deus. Mas eu disse que havia no início deste capítulo
E os irmãos repetiram comigo. Depois disto, então eu agora vou convidar-vos a todos para virmos ao antes disto. Pode ser? Já vimos aqui o Espírito Santo a fluir, já vimos aqui o ribeiro de Deus, o ribeiro que não tem fundo, o ribeiro que é para nós mergulharmos, o ribeiro que é para nós nadarmos e não tenhas problemas porque não vais ficar afogado. Aleluia! E já vimos de onde é que o ribeiro nasce. Renasce no altar. Sabe? Mas ele teve uma visão antes disto. Por isso é que quando Ezequiel ele escreve, ele diz, depois disto. Então, irmão, irmã, agora, meu caro amigo, vamos voltar atrás. Vamos ao antes disto. Sabe o que é que acontece antes disto? Temos a reparação de uma série de coisas. E aqui entramos no nosso tema. Antes disto, antes de haver ribeiro, antes do ribeiro poder correr, houve uma coisa muito importante. Tão importante que foi fundamental. Sabe o que é que foi? Os capítulos 40. Vamos andar para trás. Antes disto. Os capítulos 40, 41, 42, 43 de Ezequiel. Sabe o que é que nós temos? A restauração do templo. É verdade, pastor Simão, é mesmo verdade. Restauração do templo. Diga comigo, restauração do templo. O irmão leia, está lá. Leia, olha, quando chegar à sua casa, leia, por favor. Está lá, capítulo 40 de Ezequiel, restauração do templo. O templo precisava de ser restaurado. Irmão, não há ribeiro de Deus que corra sem o templo primeiro ser restaurado. Querido, muda a casa. Querido, muda a casa, restaura a casa. O templo foi restaurado. O irmão veja, capítulo 40, nós temos a descrição, como é que foi feita a restauração do templo. Capítulo 41, nós temos a restauração do santuário. Nós temos a restauração dos átrios do templo. Nós temos a restauração das câmaras santas do templo. Nós temos a restauração da glória de Deus no templo. E por fim, nós temos a restauração do altar. Eu vou repetir. Restauração do templo, restauração dos átrios do templo, restauração dos vestíbulos do templo, onde os sacerdotes se vestiam, onde trocavam de roupa, onde guardavam as roupas, onde guardavam lá aquela coisa toda, era os armazéns, lugar santo. A restauração do santuário, a restauração das câmaras santas, a restauração da glória de Deus dentro do templo e, por fim, a restauração do altar. Irmão, irmã, queres a glória de Deus? Queres o Espírito Santo de Deus a fluir na tua vida? Como é que está o templo? Como é que está o templo de Deus na tua vida? Como é que está o altar de Deus na tua vida? Esta foi a pergunta que o Espírito Santo me fez a mim. A mim, Samuel. Queres mais? Como é que está o meu altar? Como é que está a minha casa? Como é que estão as minhas coisas? Porque afinal de contas o templo não é meu, o templo é dele. O altar não é meu, é dele. Os vestíbulos não são meus, são dele. O santuário não é meu, é dele. Até eu, que sou dele. A última coisa a ser reparada, estou a falar do ponto de vista físico. Fisicamente, foi o altar. Irmão e irmã, só com o altar reparado, só com o altar em condições é que o rio começa a correr. É que o rio de Deus começa a fluir. Mas houve mais coisas que tiveram que ser reparadas. E isto agora teve a ver com pessoas. Capítulos 44, 45 e 46, tudo isto antes do capítulo 47 que nós lemos. Os irmãos vejam o que é que foi reparado. Foram reparadas as pessoas. Até ao capítulo, até ao capítulo 43, nós temos a reparação de coisas físicas.
Capítulos 44, 45 e 46, nós temos a reparação de pessoas, de gente. Reparação do serviço ao Senhor, reparação dos sacerdotes, reparação do culto a Deus, reparação das coisas de Deus, mas das coisas que implicavam gente, o sacerdócio, as pessoas que não estavam consagradas, os sacerdotes que andavam a pecar, as pessoas que serviam no templo, mas não estavam em condições. Tudo isso teve que ser reparado. Tudo isso teve que ser reparado. Tudo isso teve que ser reparado. Os sacerdotes, os levitas e mais, até o povo. Foi a última coisa. Até o povo teve que ser reparado. Está lá no capítulo 46. O irmão lê em casa. Só depois disto é que o rio de Deus começou a correr. Aleluia, aleluia. O que é que tu precisas de reparar na tua vida? É a pergunta que o Espírito Santo me fez a mim. É a pergunta que o Espírito Santo está a fazer a ti nesta manhã. O que é que Deus quer reparar na tua vida? Sabe, nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 está escrito de uma forma muito clara. O apóstolo Paulo escreve: vós sois o templo do Espírito Santo. Aliás, ele até pergunta: vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo? Irmão e irmã, tu és o templo do Espírito Santo. E se tu não tens Jesus na tua vida, tu precisas de ser o templo do Espírito Santo. Deus precisa de habitar na tua vida. Tu nasceste com um propósito, com uma finalidade. Não vieste aqui por acaso. Não estás aqui no mundo por acaso. A tua vida não é por acaso. A minha vida não é por acaso. Nós nascemos, vivemos para ser o templo de Deus. Onde Deus vive, onde Deus se manifesta, onde Deus fala, onde Deus se ri comigo, onde Deus chora comigo, onde Deus habita. Como é que está o templo? Queres obrigar o Espírito Santo a viver num templo a cair aos pecados? Queres obrigar o Espírito Santo a viver num templo todo sujo, cheio de teias de aranha, com locais inacessíveis? Ah, não, só no hall da entrada, porque no resto não podes vir. Eu lembro-me tantas vezes, às vezes, a casa dos meus pais, a minha mãe é uma mulher de oração. Sempre foi, graças a Deus. E muitas vezes iam irmãos e irmãs lá à casa para pedir oração, para ela orar. É maravilha, não é, Maria? Aleluia. E eu lembro-me às vezes que tocavam à porta e a minha mãe tinha assim a casa um bocadinho... Pronto, não estava propriamente arrumada como gostaria. Aí, caramba. Então, lá fechava a porta dos quartos, que era para as pessoas quando entrassem não vissem. Será que tens que fechar a porta de algum quarto para o Espírito Santo não ver? Sabe, mas é que ele vê. Mas é que ele sabe. Ele sabe o que está por trás da porta. Ele sabe a sujeira que lá está. Ele sabe a porcaria que lá anda. Como é que está o teu templo? Como é que está o altar do Espírito Santo? Eu volto a dizer, o altar não é teu. O altar é do Senhor. Porque a tua vida é de Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está aquilo que mais ninguém sabe? Aquilo que tu escondes dos outros, mas que o Espírito Santo sabe. Como é que está o altar? As águas só correm quando o altar está reparado. As águas só correm a partir de um templo limpo, bonito, em condições. De resto, não há. Irmãos, não inventemos, não pensemos que vamos criar aqui outra coisa, porque é mentira, estamos a enganar-nos a nós próprios. Gostava de falar aqui também acerca de um homem. Isaac. Vamos ao livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Primeiro livro, é fácil encontrar, é logo no início.
Gênesis capítulo 26. Este homem, este Isaac, ele teve um pai fantástico. Hein? Abraão, o pai de Isaac, ele ensinou tudo. Ele contou-lhe tudo aquilo que tinha experimentado com Deus. E este rapaz cresceu assim. E sabe, mais tarde na sua vida, Deus abençoou de uma forma tremenda. Tremenda. Mas havia uma coisa que também sempre o acompanhava, era quem não gostasse dele. Era quem não o gostasse dele. Então diz que ele muitas vezes ele chegava a um sítio, ele cavava poços, ele fazia poços. Depois vinham os inimigos, o que é que faziam? Entulhavam os poços. Sabem que naquela altura, isto aconteceu há milhares de anos, naquela altura quem tinha um poço era uma grande riqueza, porque dava de beber à família, dava de beber ao gado, e quem tinha muito gado era mesmo muito rico. Era o caso de Isaac. E então vinham os inimigos e entulhavam os poços. E o que é que obrigavam? Obrigavam Isaac a ir para o outro lado. Ele chegava ao outro lado, cavava mais um poço. Lá ia mais um poço. E Deus abençoava, dava-lhe água. Encontrar água no deserto não é fácil. Mas Deus abençoava e dava-lhe água. Mas havia uma coisa que Isaac fazia. Vamos ler. Gênesis capítulo 26, versículos 23 a 25. Olha, Isaac teve um problema lá com Abimeleque, que era o rei lá de uma região, que começou a implicar... Os servos do rei começaram a implicar com Isaac, porque Isaac estava a ficar muito poderoso. Já tinha mais gado do que o próprio rei. Estava a ficar mais rico e importante do que o próprio rei. Então começou a haver problemas entre os servos de Isaac e os servos do rei. Começaram a andar à bulha, à pancada. E então o rei resolveu a coisa de uma forma muito simples. Chegou-se ao pé de Isaac e disse: olha, Isaac, é melhor ires daqui embora. Em vez de apaziguar a situação, em vez de dizer, olha, vamos lá ver o que é que se passa, porque isto dá para todos. Não, olha, ó Isaac, andamento, fora daqui. Eu não te quero aqui. Estou com problemas. Então vais-te embora. E Isaac foi. E é isso que vamos ler. Versículo 23. Diz, depois subiu dali a Berseba. Saiu do sítio onde morava e foi para Berseba. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse-lhe, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Olha o que diz este versículo 25. Então edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Sabe o que é que Isaac fez quando chegou a esta região? O mesmo que costumava fazer nas outras. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi comprar uma casa. Foi arranjar uma casa. Ele tinha acabado de mudar de sítio, ele ia com a tenda às costas. E faço ideia, aquilo é mudar aquela gente toda, os animais, as tendas, era muita gente, eles viviam em tendas. A primeira coisa, então e como é que eu vou dormir esta noite? Ao relento. Eu preciso de uma casa. A primeira coisa que ele fez foi ir à agência imobiliária. Não, o irmão Paulo está lá atrás. Foi à imobiliária do irmão Paulo e foi à procura de uma casa para comprar. Ele tinha muito dinheiro. Irmão e irmã, a primeira coisa que Isaac fez foi um altar ao Senhor. A primeira coisa que Isaac fez quando chega a Berseba, diz que faz um altar ao Senhor. Ele não se preocupou onde é que ia dormir. Ele não se preocupou com a noite. O dia de Isaac tinha as mesmas horas do que o meu. Ou o dia de Isaac tinha 48 horas. Não, tinha as mesmas horas. Mas Isaac, a primeira coisa que fez, não,
eu vou fazer um altar ao Senhor. E só depois dele fazer um altar ao Senhor, ainda demorou algum tempo, só depois dele fazer um altar ao Senhor, só depois dele ir oferecer a Deus sacrifício, só depois dele adorar a Deus. Agora sim, agora eu vou me preocupar com a minha casa. Como é que está o teu altar? Qual é, Samuel, a tua maior preocupação? É o meu altar ou é a tua casa? Esta foi a pergunta que o Espírito Santo me fez. Qual é a tua primeira prioridade? É o meu altar? Sabe, Jesus mais tarde ele vai dizer a mesma coisa. Diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E as coisas que Jesus fala estão lá escritas, vai lá ler. Mas nós primeiro andamos à procura das outras coisas. Primeiro preocupamos-nos com as outras coisas. César. É isto que eu estava a falar contigo há pouco. Cuida do altar do Senhor em primeiro lugar e Ele vai cuidar da tua tenda. Cuida do altar do Senhor em primeiro lugar e Ele vai cuidar da tua tenda. Aquele que põe o altar do Senhor em primeiro lugar. Isaac podia chegar ali... Então, e a rapaziada, e os filhos dos seus criados, e os seus empregados, onde é que eles iam dormir aquela noite? O que é que eles vão dizer? Não sabemos se era de verão, se era de inverno, não interessa. Uma noite ao relento. Não é fácil, mas Abraão não se preocupou com isso. A preocupação de Abraão, a primeira foi um altar ao Senhor. Irmão, irmã, qual é a tua primeira prioridade? É o altar ou é a casa? Querido, muda a casa. Querido, muda a casa. Vê como é que está o altar. E Deus vai cuidar da tua casa. Aleluia. Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar do teu poço. Deus vai cuidar do teu poço. Sabe o que é que aconteceu depois? Abimeleque, depois, não sei o que é que aconteceu, a Bíblia não fala. Abimeleque foi ter com Isaac. Não sei se lhe roeu a consciência. Houve qualquer coisa que aconteceu. Abimeleque foi ter com Isaac. E chegou lá ao pé de Isaac. Sabe o que é que Isaac fez? Fora daqui, não quero nada contigo, mandaste-me embora, não me quiseste lá na tua terra. Agora, não mereces sequer que eu fale contigo. Aqui não. Vai lá para a tua terra. Sabe o que é que Isaac fez? Olha o nosso Abimeleque. O que é que tu precisas? Olha, estou com fome. Então espera aí que eu vou preparar um jantar. Sabe o que é que Isaac fez? Deu-lhe de comer. Fez-lhe um banquete a ele, ao amigo que foi com ele, que ainda era pior do que ele, deu-lhes de comer. E quando eles estavam a jantar, chegaram os servos de Isaac, disseram, meu Senhor, encontramos água no poço, aleluia. Irmão, Deus cuida do poço. Eles cavaram um poço e Isaac confiava em Deus. Mas não só confiava em Deus. Deus era a prioridade na vida de Isaac. Primeiro, ele ia de um lado para o outro. Então Isaac construía um altar e edificava a sua casa. Construía um altar e edificava a casa. Sempre, mas primeiro o altar. Primeira de Reis. Capítulo 18. Estamos quase a terminar. Capítulo 18. Versículo 30. Não há crente, não há evangélico que não conheça esta passagem. A passagem do profeta Elias com os profetas de Baal. Diz aqui, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Uma ordem. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o
o que é que ele fez? E reparou o altar do Senhor que estava partido. Estava todo partido, estava quebrado, estava com falta de manutenção. Eu gosto disto. Elias, esta é uma das chamadas mais fantásticas das Escrituras. Chegai-vos a mim. E onde é que Elias estava? Onde é que Elias estava? Ao pé do altar. Maria, nós precisamos de homens e mulheres que chamem o povo ao altar. Nós precisamos de homens e mulheres que chamem o povo ao altar. Nós encontramos tantas ditas igrejas, tanta gente que chama tanta gente, mas chamam-nos para os seus bolsos, chamam-nos para seu proveito, chamam-nos para tirarem partido dessas pessoas. Nós precisamos de homens e mulheres que chamem gente ao altar. César, precisamos de homens e mulheres que chamem gente ao altar. Porque há homens e mulheres que chamam o povo ao altar e não chamam o povo para o seu altar e não chamam o povo para eles. É que eu estou aqui. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, e estava a falar de uma cruz, todos atrairei a mim, todos atrairei a mim. Eu não tenho que atrair ninguém ao meu altar, eu tenho que atrair a gente ao altar da cruz. Eu tenho que atrair as pessoas a Jesus. É Ele. Nós precisamos de igrejas cheias de líderes, igrejas com lideranças, que atraiam as pessoas, não a uma estátua, não a uma imagem, não a qualquer uma coisa mística, não a um papa qualquer, ou a um pregador especial. Precisamos de gente que atrai a gente ao altar. Elias disse, chegai-vos a mim. Sabe? Quanto mais longe tu estiveres do altar, mais perto estarás do pecado. É verdade. Quanto mais perto estiveres do altar, mais longe vais estar do pecado. Porque o altar não tem pecado. O pecado não tem lugar no altar. Quanto mais longe tu estiveres do altar, qual é a distância a que tu estás do altar? Sabe, o povo estava longe do altar. O povo estava perdido. O povo estava completamente perdido. Arranjaram outros deuses. Baal, os Balaíns. Os Balaíns eram uns... Baal era o pai deles todos. Os Balaíns eram uns pequeninos. Eram os filhos. Então, um Deus que se preze tem que ter muitos filhos. E então todos levavam uns Balaíns. Adoravam os Balaíns. E o altar do Senhor, e o altar de Jesus, e o altar do Deus de Israel, e o altar do Senhor Jeová estava partido. Mas estava partido porquê? Porque eles estavam longe. Qual é a distância entre ti e o altar? Nós precisamos de viver junto ao altar. Antes do fogo descer, os irmãos todos conhecem o resto da história. Fantástico, diz que desceu fogo do céu. O fogo de Deus, naquela mesma hora, desceu fogo do céu, à vista dos milhares e milhares de pessoas que estavam ali. Diz que lambeu tudo, até a água. Até Elias fez um rego à volta do altar, encheu de água, mandou trazer muita água, parecia uma vala à volta do altar, sacrificou animais, diz que do fogo de Deus desceu, diz que até as pedras desapareceram, até a água desapareceu, mas antes disso, o altar teve que ser reconstruído. Querido, muda a casa. Querido, muda a casa. Como é que está o altar do Senhor na tua vida? Passamos mais tempo a ver um jogo de futebol? A jogar no telemóvel ou noutro sítio qualquer? Do que a ler a palavra de Deus, do que a orar, do que a meditar nas coisas que são de cima?
É uma pergunta que incomoda, mas é a pergunta certa. Queres o fogo do Senhor, o fogo de Deus a descer na tua vida, a fazer milagres na tua vida? O Espírito Santo é poderoso, mas Ele só vai descer sobre altares em condições. O fogo cai, a água corre, o rio de Deus corre, quando o altar está reparado. Inclina a tua cabeça. O Espírito Santo tem-me falado comigo acerca disto. Como é que estão as tuas prioridades, Samuel? As minhas coisas, é o meu altar, é a minha obra, sou eu ou são as tuas coisas? Quando nós pomos as coisas do Senhor em primeiro lugar, Ele cuida das nossas. Quando pomos as coisas de Deus em primeiro lugar, Ele cuida das nossas. Talvez Deus esteja aqui a chamar, o Espírito Santo talvez tenha vindo esta semana a chamar alguém para o ministério a tempo integral. Como é que está o teu altar? Como é que está o teu altar? Sabe, nós muitas vezes queremos que seja Deus a reparar o altar. Mas não, quem tem que reparar o altar sou eu. Foi Elias que reparou o altar. Foi Elias que teve que ir reparar o altar. Não foi Deus. O Espírito Santo não vai reparar o teu altar. Ele pode te ajudar. Mas és tu que tens que reparar o altar. Foi Elias que reparou o altar. Não foi o Espírito Santo. Queremos ver esta igreja cheia. Queremos ver a nossa vida a fluir. Queremos ver o Espírito Santo a fluir na nossa vida. Repara o altar. E não digas que o teu altar está impecável. Porque não há altares impecáveis. E quanto mais reparado tiver o nosso altar, maior o fogo que vai descer. Irmão e irmã, esta é a hora de nós nos chegarmos ao Senhor. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus está mesmo ali ao virar da esquina, mas Ele quer que nós o busquemos, como ouvimos o pastor Luciano, subirá. Ele quer ser buscado. Ele quer que tu e eu o busquemos. Ele quer que tu e eu o tenhamos como prioridade máxima na nossa vida. Queres a tua vida a frutificar? Queres ver a tua vida a prosperar? Chega-te ao altar. É hora do altar. Não é hora da televisão. Não é hora de outras coisas. Não é hora... Também faz falta, claro que sim, nós não somos monges. Mas, em primeiro lugar, busca as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Busca o altar. E vais ver a água do Espírito Santo. Vais ver o rio de Deus a fluir na tua vida, a falar contigo todos os dias, diariamente, constantemente. Infelizmente nós temos igrejas cheias, muitas vezes cheias de gente, longe do altar. A gente não quer saber do altar. Mas o dia é hoje. E a hora é agora. Alguém está aqui? Quer dizer, Deus, eu quero que tu passes a ser a prioridade máxima na minha vida. Como dizia o pastor, até que nada mais importe. Alvo mais que a neve, o teu sangue me torna, Senhor. Está aqui alguém que quer uma oração especial? Está aqui alguém que quer que nós oremos de uma forma particular e especial? Sai do teu lugar, vem à frente. Temos aqui a pastora Maria, temos a liderança da igreja, aqui o ministério, o pastor Simão, o nosso irmão César. Vem à frente.